Boa noite a todos, bem-vindos a mais um encontro do Grupo de Direito Sistêmico. E hoje a gente dá continuidade à leitura do livro Saúde, um Novo Olhar, do Dr. Renato Chambertati. Lembrando que esses encontros acontecem todas as terças, às 20h30, horário de Brasília. A gravação fica disponível no canal do YouTube do Hamilton Plácido da Rosa. E hoje nós vamos ter como leitora a Regina e estaremos sob a orientação do René Schubert. E aí eu passo já a palavra para você, René. Obrigada a todos pela presença. Muito obrigado, Helena. Muito bom ter todos vocês aqui. Temos também a Manuela com a colega dela junto, né? Aqui em terras brasileiras. Que bom, né? Então vamos dar sequência aí a essa leitura, né? Por favor, Regina, vamos dar Página sequência. 204? 304. 304. Constelação. A expiação. Na sequência de dinâmica sistêmica com o grupo, para que cada um estivesse olhando para a sua missão, o Dr. Renato convida os participantes a trazerem suas questões e experiências a ele. Dr. Renato, mais alguém? Dr. Renato. Dr. Renato escolhe uma participante, você. Dr. Renato, então, cliente, o trabalho estava ali se oferecendo para mim, muito entregue, mas eu tenho dificuldade. Eu via a dificuldade e estava ali, imóvel. É uma dificuldade de aceitar o que é meu, como se existisse uma fruta só para mim e para nenhuma outra pessoa, entende? Saborear aquela fruta. Mas eu tenho, não sei se é vergonha de me apropriar da fruta ou experimentar, saborear aquela fruta e viver, sei lá, toda aquela potência que eu poderia viver. Enfim, acho que não estou dando trela para o trabalho. Dr. Renato permanece em silêncio. Dr. Renato à cliente. Quem pode representar você? Cliente escolhe uma representante. A sigla representante do cliente. Dr. Renato, eu quero outra pessoa para representar. Deixe-me ver quem. Dr. Renato escolhe outra representante. Você. Isso. Dr. Renato, eu quero pôr uma pessoa na frente para representar a prosperidade. A sigla PRO. Dr. Renato esclarece. Uma pessoa para representar. Essa pessoa representa a prosperidade. Silêncio. Ambas olham para o chão, a representante da cliente e a representante da prosperidade. A representante da cliente se contorce. A representante da prosperidade olha e sorri para a representante da cliente. Na imagem 1, a representante da cliente está de frente para a prosperidade e se contorce. Dr. Renato, trata-se de expiação. O que significa isso? Uma pessoa que não se sente no direito, que não se sente merecedora. Isso é expiação. Significa punição. Dr. Renato autoriza outros representantes a entrarem na constelação. A mulher M1 pede para entrar. Dr. Renato, pode. Mulheres M2 e M3 entram. Dr. Renato, preciso de mais uma pessoa. Aqui, uma entre as duas no chão. M1, a mulher 1, está sentada no chão. A mulher 2 também está sentada e está de costas para a representante da cliente. Na imagem 2, aparece a representante da cliente, as duas mulheres, a mulher 2 e a mulher 3, de costas para a representante da cliente. A mulher 1 na frente e a prosperidade de frente para todos. Dr. Renato, observe que a mulher 1 tem as mãos na mesma posição que a representante da cliente. Também tinha, cruzadas. Imagem 3. Representante da cliente está de frente para a representante, para a mulher 1. A mulher 2 e a mulher 3 estão mais afastadas e a prosperidade de frente, de braços abertos para todos. Representante da cliente se ajoelha e acaricia com amor a mulher 1.
Doutor Renato, bem, eu vou deixar isso aqui. Podem sentar-se. Doutor Renato, enquanto uma pessoa acredita que precisa expiar algo, sofrer por algo, nós não temos nada a fazer por ela. Não tentem tirar uma pessoa do processo de expiação. Só tem uma pessoa que pode sair disso, ela mesma. Enquanto ela acreditar que precisa se punir e que não tem direito, ninguém pode fazer nada por ela. Doutor Renato, eu tenho de deixar aqui. Só um instantinho, Regina. Ok? Essa rápida passagem lida aí pela Regina me faz lembrar uma coisa que Jacques Lacan fala na psicanálise, né, que quando uma pessoa tem culpa, não tire a culpa da pessoa. Ela sabe, talvez num nível inconsciente, o porquê da culpa e ela precisa da culpa. Então, deixamos que ela se movimente com isso. A culpa, ela também pode movimentar, mas a pessoa precisa olhar para isso, né? Novamente, né, trazer isso à tona, a essa representação, né, a esse palco da consciência, para que essa culpa, então, mostre os representantes, mostre os integrantes desse cenário, né? E é muito comum que quando você tira a culpa da pessoa, ela segue tropeçando, né? E é muito engraçado que às vezes a gente fala, né, na escola, ou mesmo quando a gente trabalha com crianças, né, em monitoria tal, que a criança fala desculpa, mas fala desculpa como uma frase, assim, me desculpa, né? E aí a gente fala, desculpa não é bom dia, né? Se eu virar e falar te desculpo, eu tiro a culpa de você. O que você fez? Né? E muitas vezes a gente pergunta, o que você fez para a criança? Né? Tá pedindo desculpa, o que você fez? Quais que foram os efeitos disso? Né? Para a pessoa, para a criança, o ser, começar a pensar em causalidade, em efeitos, né? O que aquilo move. Né? Então eu não tenho como tirar a culpa da Regina, mesmo que a Regina chegue e fale, me desculpe, René. Claro, né? E aí, na relação de casal, né? Desculpa, desculpa. E aí, de repente, eu percebo que eu só peço desculpas e o outro só desculpa. Será que essa relação está sendo vista? Né? Será que a culpa está realmente sendo olhada? Né? Na perspectiva, né, de cada um com sua consciência familiar, né? Que é muitas vezes de lá que a gente traz culpa, né, mágoa, passado. Né? Então, nesse sentido, expiação. Né? Às vezes eu preciso de todo um processo, né, de elaboração, de terapia para expiar, e a constelação dessa forma ritualística, demonstrando, ela traz à tona, às vezes, coisas que precisam ser revistas, ou talvez pela primeira vez para aquele ser, para aquela consciência, vistas e reverberadas. Se alguém quiser contribuir com mais alguma coisa, senão, Regina segue. Só pensei nessa coisa da culpa. Por favor, Regina. Constelação. Nada pode fluir caso você insista em querer morrer. Na sequência de dinâmica sistêmica com o grupo, para que cada um estivesse olhando para a sua missão, Dr. Renato convida os participantes a trazerem suas questões e experiências a ele. Dr. Renato, mais alguém? Alguns participantes levantam a mão. Dr. Renato, ela que está lá. Sim, você. Cliente senta-se ao lado do Dr. Renato. Dr. Renato permanece silenciosamente em sintonia com a cliente. Dr. Renato, eu tenho uma frase que fica aqui dentro de mim no momento em que me conecto com ela, mas não quero dizer. Primeiro, devo ouvir o que ela tem a dizer. Cliente, eu estava aqui neste canto quando estava observando uma pessoa me representar e mais um trio entrou no campo e se posicionou entre os três. Isso me incomodou e eu estranhei.
Entre parênteses, a dinâmica foi feita em grupos de 3 pessoas. Esses são os trios aos quais a cliente se refere. Fecha parênteses. Doutor Renato, isso é se desviar do essencial. Olhar para isso, preocupar-se com isso, é não olhar para o essencial. Na vida, muitas pessoas atravessam nossa história. A sua representante, abre parênteses, a representante da cliente na dinâmica, fecha parênteses, fazia o quê? Cliente. O que ele fazia, doutor Renato? Cliente, ela deitou-se aqui e ficou de costas. Doutor Renato, então vou falar para vocês a frase que me veio quando ela se sentou ao meu lado. Abre aspas, nada pode fluir para você caso você insista em querer morrer. Fecha aspas. Cliente balança a cabeça, afirmativamente, concordando. Doutor Renato, isso é o essencial. Doutor Renato, no momento em que ela veio, e ainda antes, quando estava vindo, essa frase já estava presente em mim. Cliente, está ok. Doutor Renato, boa sorte. Doutor Renato esclarece. Parece cruel trabalhar com as pessoas dessa maneira, mas é exatamente o contrário. Isso é ter um profundo respeito por aquilo que é essencial. E assim, você coloca a pessoa totalmente de frente para aquilo. Isso é respeitoso. É olhar para o cliente como um adulto observando outro adulto, sem querer agradar, sem ter dó, sabendo que a única coisa que o ajuda é o olhar direto, sem rodeios, para aquilo que é essencial na atitude dele. Chamamos isso de respeito. Aos olhos de outras terapias, porém, isso parece uma coisa cruel ou fria. Não, não é, porque eu faço isso internamente com muito respeito. Tenho de fazê-lo, porque é o compromisso com o essencial. É dessa forma que ele se mostra. Só um instantinho, Regina. Eu queria aproveitar que ele falou aqui das outras terapias e trazer um trecho que eu estava lendo. Como vocês sabem, nós estamos trazendo bastante material, debatendo para falar das diretrizes aí da constelação familiar, de um código de ética. E muitas pessoas estão envolvidas, estamos lendo diversos textos, e eu quis trazer aqui para esse grupo um texto onde ele fala exatamente disso, diferenciando um pouco aí a constelação familiar, ou melhor, essa postura fenomenológica de Bert Hellinger com a de outras terapias. A leitura que eu vou fazer é desse livro. É um livro que não está disponível aqui no Brasil. A tradução seria A Raquel Chora por Suas Crianças. Constelações familiares em Israel. É um trabalho, um workshop que Bert Hellinger realizou em Israel. E, para ser mais preciso com vocês, isso é referente a... Só um instantinho. Não é essa data, não, peraí. Estou vendo a data errada aqui. Desculpa, 2003, tá? Então, esse livro é de 2003. Uma coisa que podemos observar nesse trabalho das constelações é que o terapeuta ele faz pouquíssimas intervenções. O movimento importante, na verdade, começa por si próprio. O terapeuta não precisa intervir, não precisa cutucar. Isso demonstra que essa abordagem é diferente de muitas abordagens tradicionais de terapia. Nas terapias mais tradicionais, o terapeuta tem algo em mente, talvez uma hipótese, o que pode talvez trazer solução, ou ele tenta alcançar algo terapêutico através de uma intervenção. Aqui acontece exatamente o oposto. O cliente coloca sua configuração e o terapeuta apenas move-se para trás
e abre espaço para que movimentos mais profundos da alma possam emergir. Nessa abordagem, deixando bem claro, o Hellinger está falando a abordagem o tempo todo, né, que é a forma como a gente quer trazer mais para o público, em vez de falar da psicoterapia das constelações, falar a abordagem da constelação. Nessa abordagem, o terapeuta não precisa ter uma imagem clara na cabeça do propósito ou alvos que quer alcançar, trajetórias que quer alcançar. Esses são movimentos curativos na alma e nós podemos vê-las se permitirmos que elas venham à tona. Ou seja, se eu ficar interferindo, se eu ficar cutucando, o que vai vir à tona é o quê? O meu raciocínio, a minha intervenção. Vai vir à tona aquilo que o terapeuta quer ou direciona, né? Às vezes a teoria, né? E aí o Hellinger faz uma ressalva, mas nós podemos ver que esses movimentos às vezes levam à doença e à infelicidade. E esses estão mais próximos à superfície. Então, muitas vezes, quando a pessoa traz, ela traz exatamente isso, a infelicidade e o sofrimento. O movimento, por exemplo, eu sigo você na morte, não é um movimento de cura, de forma nenhuma. Ele traz infelicidade para muitas gerações. Mas, a partir disso, não deixa de ser um movimento de amor, o amor da alma, mas isso não aparece, né, aqui na superfície, isso está mais profundo. Então ele fala da constelação para exatamente mostrar esse essencial que o Renato Bertatti acabou de mencionar nesse capítulo aí lido pela Regina, né? Então, apesar, né, do professor Renato falar, né, e a gente ouviu isso várias vezes, né, pô, isso é muito duro, isso é muito seco, é muito cruel tratar dessa maneira, né? E o Hellinger falava, reconheça tal como é, né? Essa é a postura fenomenológica. Então, ele não brinca, ele não cria histórias, né? Ele deixa que apareça aquilo que se manifesta na alma do cliente, no sistema do cliente. E talvez depois disso ele traga uma metáfora, uma frase, um conto, uma história que pode abrir ainda mais a consciência daquele cliente, né? É por isso que Hellinger trazia também tantas metáforas. Mas isso foi só um parênteses aí para vocês. Regina, por favor, você tem uma questão. Eu acho tão importante isso, gostaria tanto de poder chegar pertinho desse livro seu aí, hein? Que coisa fantástica isso, né, Renê, que ele traz. Essa diferença que é justamente o contraponto daquilo que se quer dizer, que a constelação seria uma forma terapêutica. Eu resisto bastante a isso. E acho que essa diferença é crucial. Ao invés de nós termos uma hipótese, um rótulo, uma caixinha para colocar o cliente, fazer ele caber ali dentro, né, daquela percepção que a gente tem, que seria o diagnóstico, o enquadramento dele dentro de uma visão clínica, nós temos uma abertura para algo que nós não sabemos. Uhum. Ou diferente, né? Quando você lê aí. Então, o facilitador, ele recua e dá espaço para que a informação venha, ao invés de colocar o cliente dentro de um formato, de uma forma. Eu estava assistindo agora a live com supervisão com o Renato, agora antes desse evento aqui, né? Antes do nosso encontro, e ele falava exatamente isso, como é sempre uma bênção, né? Ouvir
ele falava como é fácil lidar, de certa forma, com aquilo que a gente não conhece, com aquilo que a gente não lida normalmente, como falava-se ali em vidas passadas, em questões que começam a permear aí as constelações. Ele disse, eu percebi que durante muitos anos fiquei resistente a isso, não queria nem olhar para isso, e de repente eu percebi que eu não preciso entender nada disso, eu não preciso saber o que fazer com isso por questões religiosas, porque eu estou a serviço. E se eu estou humilde no campo, a serviço, virá para mim a orientação do próximo passo. Não é demais isso? Então, quando eu vejo, às vezes, algumas pessoas trabalhando nas constelações e conduzindo, então, a pessoa relata uma determinada experiência, então o constelador já tem as frases sistêmicas rodando no automático e já começa a direcionar ali, né, o representante ou o cliente. Então, eu acho que essa clareza com que você leu aí, que o Beth fala, do recuo, do recolhimento, da postura realmente no vazio que o consolador deve estar, acho que é uma joia preciosa. Eu só quis destacar. Sim, eu me lembro de uma cena que eu estava conversando com o Peter Spelter sobre a questão da psicanálise, né? E a psicanálise ela é analítica, né? Então você tem uma hipótese, você tem um prognóstico, você tem intervenções, né? Você age dessa maneira, é uma postura também. E aí eu estava falando da questão de complexo de castração, complexo de Édipo e tal, e o Peter estava quase dormindo na minha frente, né? Ele falou, ó, nesse trabalho a gente não precisa disso, né? E aí ele falou uma coisa que o Beto muitas vezes fala. Se você, como facilitador, identifica no cliente, na configuração familiar, na constelação familiar, uma teoria, complexo de Édipo, movimento interrompido, filhinha da mamãe, para e dá um passo para trás. Resista à vontade de abrir a boca ou de fazer alguma coisa. E aí ele fala que, de repente, o campo te presenteia com algo muito diferente. Exatamente. Né? Então, o Peter sempre falava, ele fala, resista, né? Não é para você ir lá arrumar, você não está brincando de casinha, você não está ajeitando. Não, deixa aquilo aparecer. E muitas vezes o cliente imediatamente ele vai reagir, ele vai soluçar, ele vai arfar. E aí você verifica, o que está acontecendo? Qual que é a imagem? É ele que traz. Não é você que vai encaixar ele numa história, em alguma coisa. E conforme você foi falando, eu fui lembrando de uma cliente que me procurou depois de um ano, fez um processo individual de constelação, e ela me contou, olha, foi ótimo, né? Primeiro ela deu o feedback positivo, foi maravilhoso, tal, mas, né? Tô toda amarrada, né? Posso constelar de novo? Falei, ó, poder você pode, né? Mas eu vou fazer uma pergunta. Essas amarras que você percebe agora são de sua responsabilidade ou de outros no meio? Ela, não, eu percebo que tem outras pessoas envolvidas. Eu falei, então, lembre-se que você constela, você coloca a partir de você. E tem coisas que você não vai mudar. Aí passou um tempo, ela, tá, mas eu posso fazer a constelação. Eu falei, pode. E vai melhorar? Eu falei, então, do jeito que você está colocando e me perguntando, você quer consertar. Ela, não, eu quero que isso movimente. Eu falei, então, você quer ou, né, sente que o movimento está acontecendo? Eu falei, você pode constelar, mas assim, é importante que você tenha claro isso. Que tem coisas, por exemplo, eu vou pegar um extremo aí, né, Regina? Minha mãe é tóxica. Seja lá o que isso quer dizer, né? Cada sistema é um.
A constelação não vai fazer com que ela deixe de ser tóxica. Ela vai fazer com que você saiba se colocar em relação a isso. Ou aquela frase. Não se trata de excluir pessoas tóxicas de sua vida, mas compreender por que você engatilha pessoas tóxicas na sua vida. Quer dizer, o que você está puxando aí para você? Né? Mas, logicamente, a gente está falando das 3 consciências aqui. A gente está falando da consciência individual, a consciência familiar, a consciência espiritual, né? E do caminhar dessas pessoas. Né? Então, sim, a gente entra no curso de constelação, num treinamento, e a gente fala, meu, e aí, como é que esse bagulho funciona? Né? Não tem um curso rápido, assim, tipo fazer um download, que nem no Matrix, né? Fazer um download do Kung Fu e já sair fazendo, né? E a gente sabe pelos nossos professores, é percurso, é tempo, é dor, né? Dor no sentido de deixar o ingênuo cair, deixar a inocência cair, pagar o preço da má consciência. Ah, não, mas eu quero ser um bom constelador, um bom facilitador bonzinho. Ah, né? Se o Renato Bertatti aqui está falando de cruel, é porque ele ouviu isso. E eu ouvi muitas pessoas falando, não, Bert Hellinger era um grosso, né? Sem noção, né? Só que era engraçado, essa pessoa voltava no seminário. Algo pegou aí, né? E algumas intervenções do Bert, do Peter, da Úrsula, do Renato, levam muito tempo, né, para a ficha cair, né? Ou talvez para atualizar minha linguagem, para o download acontecer. Né? Ah, agora eu fiz o download da informação. Estava com a rede de escada, demorou para chegar. Né? E demora, eu preciso que leve um tempo. Por quê? A constelação, a prática sistêmica, ela não está mexendo apenas no meu campo. Ela está mexendo no meu campo, papai, mamãe, vovô, vovó, meu marido, minha esposa, meus filhos. Então, é que nem um rio, né, que você joga a pedra e ele reverbera. Você não sabe o percurso que a pedra fez. Você não sabe se a pedra atingiu a cabeça de um peixe. A única coisa que você pode ver é que vai fazendo ondas que chegam até a costa e voltam. E com o tempo, essas ondas vão ficando fracas. Mas elas reverberam por todo o rio. Isso é muito interessante. E às vezes a gente consegue ver quão longe vão essas circunferências. E é isso. A pedra seria a tua consciência individual. Olha quão longe vão outras reverberações. Só que legal, elas, depois que elas chegam na borda, elas voltam e voltam para você. E o mais interessante é que nessa reverberação, quando elas voltam, elas se cruzam e aquela que foi para um lado vai para o outro, aquela que foi para o outro lado vai para um. Ou seja, é um movimento, de certa forma, constante, de ir e vir. Então, nesse sentido de, se eu chegar para a Regina e falar, cheguei, eu não sei. Eu não sei de onde está vindo a pergunta da Regina, nem para onde vai essa pergunta. Então, eu sinto. Ou talvez eu coloco, para entender o que é cheguei. É uma interrogação? É uma exclamação? É uma pausa? Como que é que o cliente está colocando? E muitas vezes nem ele sabe. Né? Por isso que nós escutamos ou silenciamos, damos um passo para trás, aguardamos. Né? E algo emerge desse cliente. Obrigado, Regina. Vamos continuar mais um pouco. Eu queria falar só mais uma coisa. É sobre essa sensação, essa percepção que as pessoas falam de que foi cruel, né, o facilitador, quando ele não levou adiante. Ele trouxe o essencial, como diz o Renato aí, colocou a pessoa de frente para aquilo que ela precisa olhar.
Então, dentro da nossa visão também dessas abordagens psicoterapêuticas e tudo mais, parece assim que tinha que explicar. Uhum. Uhum. Teria que explicar. A pessoa gostaria de ser tratada mesmo como uma criança, ou porque aquilo não está tão claro para ela, ela gostaria de ser esclarecida. E eu acho que falta um pouco essa consciência, no sentido de saber, de conhecer, que o movimento vai acontecer dentro da pessoa se não houver explicação, né? Até aí parecido com a psicanálise, mas viver, deixando a pessoa se impactar e deixando ela viver. Então, eu acho que são dois pontos muito importantes que especialmente esse último trecho traz. É a postura, a coragem do constelador, do facilitador, de ficar nesse lugar, tranquilo, percebendo e sem querer agradar o cliente, tendo sido capturado pelo campo para uma determinada percepção, entregar essa percepção e ter a coragem de encerrar a constelação. Isso é maravilhoso. Sem nenhuma prévia determinação de conduzir para um lado ou para o outro. E o Renato hoje falou também na live, quem estava ali, tem alguns aqui que estavam ali, de uma expressão que eu gosto muito de usar, eu digo que é um mantra. Enquanto algo está se colocando, enquanto o movimento está acontecendo, eu tenho um mantra em mim que eu faço assim: eu não sei, eu não sei, eu não sei, eu fico dizendo isso, eu não sei. Quanto mais eu vibro no eu não sei, mais eu fico disponível para o que vem, diferente de qualquer coisa que eu possa pensar. Então, eu fiquei contente de ver que o Renato usou exatamente essa expressão hoje. Ele disse: é fácil, eu não sei. Se eu não sei, eu deixo que o campo, em outras palavras, que o campo exista, que o campo traga as informações. Fico aberto para isso. Muito Uhum. rico, né? Muito rico. Estávamos com o Renato antes, estamos com o Renato aqui também, e com você para nos orientar. Então, muita informação. Sim. Posso continuar, Ah, então? nesse livro, o Hellinger ele também fala disso, que em alemão você vai encontrar em várias referências dele, né? Verzichte auf was du bist. Renuncia ao que você é. Né? Então, quando eu falo eu não sei, né? Então, não é renunciar a quem você é, tipo sair com amnésia de lá, não. A postura naquele momento é renunciar o que eu, né? O ego é. E o ego, ele é uma instância de controle, né? Ele é uma instância que sabe coisas. Então, eu renuncio naquele momento a isso. Eu renuncio ao que eu sei até então. Então, o Peter me falava muito isso. A postura é renunciar à psicanálise quando você estiver no campo, renunciar à psicologia, às teorias da psicologia, à racionalidade, ao planejamento, enquanto você estiver no campo. Esta é a postura. Né? É um treino também, né? Novamente, vem a ideia na cabeça e assim, a gente gosta de ser sabichão. Na verdade, o nosso cérebro, ele adora quando ele encaixa as coisas e fala: ah, Helena Júlia, deixa eu te contar. Né? Então, o cérebro quer isso. Nesse trabalho, o facilitador abre mão disso. Porque é para esse movimento acontecer no corpo do cliente, no sistema do cliente. Né? Então, retirar-se, né, eu acho que essa é a melhor tradução disso tudo que a gente está falando aqui. Retirar-se é a postura talvez mais difícil e mais bela do facilitador. Retirar-se de seu ego, retirar-se de seu orgulho, retirar-se de tudo que ele supõe saber da Regina, da Helena, do Eurico, quer dizer, eu abro mão. E apenas estou lá, presente. Né? O campo, o sistema é muito maior. O sistema do meu cliente é muito maior. Por favor, Cleusa, abra seu microfone.
Só lembrar que o Ronaldo estava com a mão levantada antes de continuar a leitura. Ah, desculpa, eu não vi, Cleusa. Ronaldo, por favor. Eu só ia fazer um comentário do que a Regina até falou, né, sobre essa questão da postura de se afastar, né? Eu conheci constelação em 2018. Eu nunca tinha lido nada a respeito, nunca tinha visto nada, 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 nada. Eu fui convidado para ir e eu fui. E estava tendo uma constelação lá, de uma situação, e eu senti que o constelador estava levando do jeito que ele estava querendo dar um resultado. E eu sentia que não era aquilo que estava acontecendo, mesmo sem conhecer o processo. Eu sentia que não era aquilo que estava acontecendo. Sim, só para resumir. Ele disse que o casamento não dava certo porque o marido era homossexual. Ele tinha interesse por outro homem. E eu via que não era isso, que Ai, era a esposa que era homossexual. Aí conduziu, papapá, aí o casal acabou se divorciando, né? Aí eu falei assim, eu vou estudar isso para eu entender o que que eu percebi lá que não era aquilo que estava acontecendo. Daí eu fui estudar constelação, né? Depois eu fiz um curso e passou 2 anos. A filha mais nova da mãe falou para ela: mãe, eu estou me assumindo homossexual. Quer dizer, né? E a mãe continua tendo os mesmos movimentos que ela não, né? Aí eu falei assim, poxa vida, né? Aí hoje eu percebo, né, que ele conduziu de uma forma em que ele interpretou, né? Ele não se afastou, não deixou o campo fluir. Ele interpretou e ele interpretou errado, ele viu errado o movimento, né? Eu percebo que a mulher precisava ter, sei lá, sido feita uma ressignificação sobre essa questão, porque ela não é homossexual, mas ela tem um comportamento, porque ela sempre assumiu um comportamento de querer mandar na casa, mandar nos irmãos, né? Quer dizer, estava fora do lugar dela, mas assim, o comportamento de homem mesmo, né? Mas ela não é, né? Aí eu falei assim, poxa vida, né? Hoje eu entendo. Falei assim, aí eu procuro, sempre eu lembro, quando eu vou fazer um movimento de constelação, eu procuro me lembrar disso. Eu não posso me permitir interpretar nada. Eu não posso deixar a minha visão do que eu estou achando que é. Não, vamos deixar a coisa acontecer do jeito que precisa ser. Né? Então, eu tenho esse aprendizado comigo por causa disso, porque eu não conhecia a constelação, nunca tinha lido nada a respeito. Em 2018, que eu fui convidado e eu fui assistir, e eu percebi que tinha alguma coisa errada. Que eu percebi que tinha um movimento, sei lá, eu percebi alguma coisa errada. Né? Depois disso, eu já estava lendo algumas coisas. A minha esposa quis fazer uma constelação sobre um problema de saúde que ela tem. E ele queria provar para minha esposa que eu era responsável pela doença da minha esposa. Ele montou a constelação lá e colocou o representante para minha esposa e colocou o representante para o pai dela, para a mãe dela. Ninguém era responsável. Era outra questão, né? E colocou eu, mas não tinha interesse, assim, a doença não tinha interesse em mim, né, com relação a ver se eu era responsável. Ninguém, eu fiquei lá, assim, excluído, o meu representante ficou excluído. Aí eu falei assim, né, realmente a pessoa quer conduzir uma constelação usando o mental, né, e não deixar o campo fluir. Era só isso que eu queria falar, obrigado. Antes da Regina falar, Ronaldo, eu acompanhei no meu processo de treinamento, de aprendizagem, acompanho, né, muitos facilitadores. Eu vou como representante, né, e eu aprendi muito com bons facilitadores e com os maus. A gente aprende muito. Né? Então é importante, sim, a gente se expor, tal. A gente tem, né, nossos professores, tal, e a gente sabe que tem pessoas que ainda estão no processo de aprendizagem, né? A sua questão, ela toca também numa coisa que a Regina falou, e eu só vou entrar um pouco nisso, tá, Regina? Né, que você falou que tem certas pessoas que buscam, né, uma interpretação, uma clarificação.
E a gente sabe que a constelação ela passou por fases, né? A constelação clássica, as mediais, os movimentos do espírito, as novas constelações. E a gente foi vendo como Hellinger foi aprimorando, adaptando. E assim, não que ele jogou a outra fora, né? Não, ele foi movimentando. E muitas vezes, lá em Bad Reichenhall, ele, depois de uma constelação, aqui mesmo, em São Paulo, depois de uma constelação, ele falava, eu vou falar algo sobre movimento interrompido. Eu vou falar algo sobre homossexualidade. E aí ele começava a falar, né? E ele falava, como vocês puderam ver neste campo aqui, devo falar mais? E as pessoas, sim. E aí ele falava mais um pouco, mas ele estava falando daquele recorte. A gente tem vários recortes de Bert sobre esta temática da homossexualidade, e é uma temática delicada, porque às vezes faltam elementos históricos, familiares. O próprio Freud se questionou muito sobre essa questão, né? O principal que ele colocou foi a homossexualidade como uma orientação sexual tal qual a heterossexualidade, a bissexualidade, né? Então ele naturalizou, né? Mas ele falava, ok, eu não tenho uma fórmula para explicar. E muitas vezes as pessoas procuram fórmulas. O que o Bert Hellinger fala do homossexual? Quem? Não, Bert Hellinger, não. Quem? Que é isso? O que é esse homossexual? Quem que é esse que traz esta questão? Né? Qual que é o contexto da pessoa que está trazendo essa questão? Como ela está trazendo essa questão? Porque o que eu percebo muitas vezes aqui no consultório, e aí eu estou falando do ambiente terapêutico, é que a orientação sexual não é a questão. São outras que tocam nisso. Então é importante a escuta assim, do profissional, quer dizer, da onde está vindo isso, e sim, para onde o indivíduo quer ir, né? Muitas vezes ele quer olhar para o preconceito, sim, que há dentro da família em relação a essa questão. Ele não quer consertar nada, ele não quer mudar nada, ele só quer ver se é isso mesmo. E o Hellinger, muitas vezes, ele falava, olha, existe uma dificuldade nesse sistema aqui de teu pai, nesse sistema aqui de tua mãe, para esta questão. E muitas vezes há motivos, há uma justa razão pela qual isso acontece. E muitas vezes vimos Peter Spelter, Bert Hellinger, falar para a pessoa, homem ou mulher, ao lado de tua mãe, ao lado de teu pai, estás mais forte. Permanece desse lado aqui. E Hellinger não estava dizendo que o pai ou a mãe eram fracos e deviam ser desconsiderados. Não, em relação àquele tema, aquilo que foi colocado, a mãe, de repente, era uma figura que dava um suporte, força maior, né? Então, temos que tomar cuidado também, que isso é muito comum, com as interpretações que nós fazemos de Bert Hellinger. E é fato. Quando eu pego um livro do professor Renato, dependendo do meu humor, dependendo das coisas pelas quais eu estou passando, certas coisas eu não vou conseguir ler. Outras eu vou falar, nossa, ele escreveu isso para mim. Safado, expôs minha constelação. E não é isso, né? É como eu estou sensibilizado por aquilo, né? Isso tudo tem que ser sempre levado em conta. Mas, por favor, Regina, me estendi aqui. Que bom, né? Que bom te ouvir. Bom, eu queria fazer dois comentários. Primeiro, sobre o que o Ronaldo nos falou, que eu tenho que sempre vamos dizer assim, modular o meu sentir, porque eu penso nas consequências para as pessoas que são orientadas por esse caminho em que o facilitador interpreta, né? Interpreta pelas suas crenças, não só por um olhar
analítico de um psicoterapeuta, mas muitas vezes bem pessoal, achando coisas e vai conduzindo a constelação, e a gente sabe, a pessoa sai convencida de que aquilo é verdade. Qualquer um pode fazer num grupo as pessoas chorarem ou rirem, basta ter alguma habilidade, e não é constelação, né? Então, eu fico um pouco triste com isso, mas, de outro lado, eu me lembro sempre do Sami dizendo: tudo é como tem que ser, e as pessoas também estão naquele ambiente, naquele momento, porque, de alguma forma, essa pessoa, esse facilitador, está acionando alguma coisa ali, né? Está a serviço também de algo maior. E a outra coisa que eu gostaria de colocar aqui, compartilhar com vocês, que eu lembrei enquanto o René falava, é que o Peter Spelter um dia nos disse o seguinte, que quando ele estava, antes de chegar no nosso módulo lá, num daqueles cursos, quando ele tinha uma ideia, quando surgia para ele algumas possibilidades de exercícios, de atividades que ele poderia fazer conosco, ele imediatamente descartava. Cara dele, né? Para quê? Para chegar despido no dia do nosso encontro, para aquilo que fosse surgir. Acho que esse é um grande exemplo desse recolhimento e dessa entrega inabalável, né? Totalmente incondicional, aquilo que virá para aquelas pessoas naquele momento em que se estiver vivendo o campo. Eu acho que esse é um exemplo maravilhoso. Essa é uma coisa que nós pudemos ver também, né, Manuela, Helena, né, para citar algumas pessoas, no seminário do Stephen Hausner, né, quer dizer, tinha lá um tema, e eu cheguei a conversar um pouco com ele antes, tal, e eu fiz a pergunta, falei, e aí, né? Ele vamos ver, né? Quer dizer, né? E aí, o que você vai... Vamos ver, né? Não tinha uma anotação, não tinha um flip chart, não tinha um PowerPoint. Ele sentou lá e começou a trazer um monte de coisa, né? E, logicamente, ele falava isso a gente fala nos cursos. Tragam perguntas, façam questões, porque aí eu sei mais ou menos o que vocês estão buscando com esse trabalho, né? E eu posso, inclusive, talvez entregar algo ou dizer, olha, isso aí não vai dar para entregar, não. Né? Quer dizer, qual que é a tua expectativa em cima do campo, em cima do profissional? Né? Porque nós não vendemos gato por lebre. Né? Nós vamos olhar para o que atua. Né? E o Peter sempre falava isso. Né? Eu não sei o que são constelações com empresas. Ele conversava ao curso, eu não sei o que é constelações com empresa, mas eu sei que nas empresas atua algo e nós vamos olhar para isso juntos. Né? Era um convite para todos que estavam lá. Né? Lógico que ele tinha o expertise, lógico que ele tinha ferramentas, mas como a Regina colocou muito bem, e nós pudemos observar isso várias vezes nele, ele se despia mesmo, ele se colocava nu no campo naquele momento, respirava e caminhava passo a passo junto conosco. Helena, por favor. Nossa, eu venho de uma área que é muito analítica, né? Então sempre fiquei lá, os porquês, querendo ligar os pontinhos. E fui fazendo essa transição, e eu já tinha uma formação em constelação, ter o contato agora com a família Stelling, com alguns professores, né? Reforçou essa necessidade realmente da gente aprender a sentir. Então, assim, na minha prática de yoga, isso a gente vai praticando, né? Meditação, centramento, até a leitura hoje, quando eu faço leitura de qualquer livro, é como se eu estivesse dentro da leitura. Então, isso vai facilitando a gente, até quando a gente está no campo. E o Renato, essa postura dele de eu não sei, né? Só sei que nada sei. Então é isso, a gente realmente tem que se esvaziar,
se hoje, e as pessoas perguntam para ele, né, durante o treinamento, mas como que, eu vejo que as pessoas perguntam como chega naquele ponto. Então a gente tem que, assim, além da constelação, eu compreendo, assim, que a gente tem que procurar outras ferramentas para a gente sair da mente, a mente mesmo. E praticar, gente, praticar. Eu acabei de terminar a formação, comecei um outro curso, nada a ver com constelação, que era, na minha cabeça, eu ia mexer com a Terra. E a proposta do primeiro dia do curso era, sente, vamos aprender a sentir. Então, assim, é isso. Não adianta a gente querer, principalmente nesse campo de constelação, se a gente não praticar isso. Então, praticar meditação, técnicas corporais, vivenciar o campo. Eu também, sempre que tinha oportunidade, eu ia participar como representante. Eu lembro que a Sophie também sempre falava para a gente assim, quando você está como representante, a hora que você entra, a primeira coisa que vem, joga fora. Veio uma emoção, veio alguma coisa, esquece. Essa você descarta. Porque a gente já entra com a mente, né? Principalmente se o facilitador ficou fazendo algumas perguntas e você ficou ouvindo alguma história. Então, era só isso que eu queria compartilhar. E que se a gente... assim, é lógico que a gente nunca vai ser um Bert, nunca vai ser a Sofia, um Renato, mas a gente quer chegar nesse caminho realmente de se abrir para o campo, viver, gente. Vivenciar o campo. Eu mais estou aprendendo. E, para mim, a constelação realmente é uma jornada, é um caminho que a gente tem que percorrer. Então, como facilitador, a gente tem que ter consciência dos nossos pontos cegos, para evitar esse tipo de coisa, de interferir, já vir com as historinhas, ou vir com o script lá, né? Você montou um grupo, vai vir com aquele script no papel lá, joga fora. Tem que jogar fora. Era isso. Sim. Nesse trabalho é um exercício realmente de despir, é um exercício de estar vulnerável, né? Sem anotações, sem flipcharts, tal. Né? Uma coisa é você dar uma palestra, né? Outra coisa é você abrir um workshop, uma vivência, né? Então você está se expondo a um campo e realmente você não faz ideia de quem está lá, né? Então muitas vezes as pessoas até me falam, Renê, eu vou mandar a lista, né, dos inscritos, tal. Não preciso, né? No dia a gente descobre. Aí muitas vezes, porque tal pessoa ligou e aconteceu isso, tá tudo bem, né? Tá aqui quem tem que estar. E muitas vezes essas pessoas depois entram em contato, tal. As histórias vêm. A gente não precisa cutucar elas, a gente não precisa rastrear elas, analisá-las, né? As pessoas, elas também se permitem serem surpreendidas se o facilitador tem essa postura. Agora, se o facilitador tem uma postura analítica, né, de ficar olhando assim para a Helena está com o cabelo assim, está fazendo uma careta assim, putz, o que será que ela está pensando? Todo mundo aqui vai começar a falar, putz, cara, o cara está vendo tudo aqui, essa roupa tal. Como que você vai poder ficar vulnerável? Como você vai poder estar naquele espaço, né? Tivemos uma situação que foi muito interessante, cultural, né? Uma professora estava dando aula aqui no Brasil, alemã, né? E assim, os alemães, eles têm roupas e posturas diferentes do povo latino, né? E essa senhora, ela num determinado momento, ela estava com calor, ela subiu um pouco as saias, né? E se posicionou mais para frente, assim, né? Imediatamente lá do fundo da sala veio uma moça com uma mantinha e colocou em cima do colo dela. E ela olhou, ela falou, o que você está fazendo? Não, é que tua calcinha está aparecendo. Aí ela falou, mas vocês não vieram aqui para ver minha calcinha? Jogou a manta fora e ela falou, não, parem com isso, eu tô com calor, né? Eu não quero desrespeitar ninguém, mas, né? Porque na verdade ela esse tipo de percepção que a gente tem, esse olhar,
ela não estava incomodada com isso, ela não estava fazendo uma coisa para causar outra, né? Então, naquele momento, ao mesmo tempo que quebrou tudo, né, quebrou toda a linha de raciocínio dela, foi interessante para mostrar essa coisa de choque de duas culturas, dois transes diferentes. E aí todo mundo riu, ela falou, vamos levantar, vamos dar uma caminhada na sala, fez uma meditação, e aí ela olhou para a moça e falou, posso continuar agora com a minha saia? Né? Então, brincar um pouco e trazer isso para não ser uma coisa fechada, porque se eu virar para vocês, logicamente é só uma brincadeira aqui, é só um exemplo. Ah, gente, eu faço constelação familiar psicanalítica. Essa aberração eu ainda não ouvi, mas é capaz de aparecer em algum lugar. Né? Eu estou restringindo, eu estou fechando um campo. Ah, mas é que o Bert Hellinger estudou psicanálise. Verdade, ele estudou psicanálise, gestalt terapia, análise transacional, terapia primal. O Hellinger estudou bastante. Né? E ele traz isso nos livros, ele conta isso nos livros. Mas é aquela coisa, esse é o percurso dele, esse, como a Helena falou, foi a jornada dele. E a partir dessa jornada ele desenvolveu ferramentas e abordagens. E nós agora estamos seguindo ele, e logicamente o Celso vai desenvolver da forma dele, a Aline vai desenvolver da forma dela, a Vera, quer dizer, cada um vai colher algo para o seu aprendizado, autodesenvolvimento e prática pedagógica, no direito, mediação, clínica. Logicamente, para ser um facilitador, tudo isso que eu falei, vocês abrem mão. Tudo isso, né, que a gente estudou naquele momento, a gente deixa cair por terra. Porque aí o cliente sente que ele pertence. Porque se ele for falar com um psicanalista, né, numa constelação, eu digo, e o psicanalista fala, eu vou fazer uma interpretação, ele já vai tomar cuidado com o que ele fala, ele vai tomar cuidado com o que ele mostra, né? E talvez vai aparecer muito a criança adaptada dele, né? Numa linguagem da análise transacional, né? Aí eu vou estar com uma máscara e ele vai estar com uma máscara. E aí a gente não vai estar fazendo nem uma coisa nem outra, nem psicanálise, nem constelação, né? Por isso que Hellinger, quando oferecia esse trabalho, ele falava workshop de constelação familiar. Né? Mas René, existe constelação familiar xamânica. Ok, a pessoa está deixando claro que ela faz um recorte a partir do xamanismo. A constelação familiar espírita. Ok. Né? Então, você já sabe mais ou menos qual que é a forma como aquela pessoa vai conduzir. Está errado? Não, a pessoa está deixando claro como que ela oferece essa ferramenta. Renê, o que você acha melhor? Eu não acho nada. Eu muitas vezes eu vou para ver como que esse profissional trabalha. Ai, constelação com cavalos, que besteira, né, Renê? Pô, fui lá ver. Interessante. Você sabe fazer, Renê? Não, não sei fazer, não. Né? Aquilo é um campo específico, é um formato. Né? Constelação na água. Não sei, não fiz nenhum curso, né? não me expus a essa técnica, mas são trabalhos. E, logicamente, se a gente quiser aprofundar, a gente vai ter que se expor a isso, a gente vai ter que se desnudar a isso. Eu acho que tem tanta coisa ainda com a constelação familiar segundo Bert Hellinger, que eu ainda vou ficar um tempo nessa jornada. Né? E sim, vou agregar coisas, como a Helena falou, né? A yoga, meditação transcendental, PNL, psicanálise, à medida do possível, tentando não desconfigurar uma da outra. Cada coisa tem seu campo. E sim, a gente pode se servir dessas coisas, mas às vezes a gente avisa o nosso cliente, olha, eu vou trazer uma referência de tal lugar, vou fazer um exercício de tal lugar. Nesse livro aqui, o Hellinger, em alguns momentos, ele fala, olha, eu vou trazer para vocês uma dinâmica da PNL. Ele deixa bem claro, ó, isso é da PNL. Né? Então, se vocês quiserem procurar, tá lá.
eu vou fazer uma respiração com vocês da análise transacional. Ele trazia técnicas. E as pessoas que queriam participar, participavam. Eram adultos, né? Não tinha criança lá. Aí o Bert Hellinger me obrigou a fazer isso. Não, tinha criança lá, é tudo adulto, né? Quem queria estar lá, podia estar lá. É uma postura alinhada aí com as ordens da ajuda. Eu vi que se a gente seguir para o próximo, é uma longa constelação aí, eu vou deixar essa para o Marcos, né, para a próxima. Mas algum de vocês ainda gostaria de fazer alguma pergunta, de fazer alguma colocação? Ok. Né? Então, agradeço a presença de todos vocês. Manuela, aproveite ainda os ares brasileiros aqui, né? Espero que você se sinta bem-vinda aqui, né? Helena, obrigado aí pela mão que você deu para a Manuela, tornando possível, né, a continuidade aqui do grupo, né? Regina, pela leitura. E eu passo aí a voz para a Helena, por favor. Então, obrigada a todos, uma boa noite. Obrigada, Renê, pelos seus esclarecimentos, Regina pela leitura e todos pela colaboração. E até a próxima terça-feira, Manuela. Obrigada a todos, boa noite. Obrigada, Boa noite, gente. pessoal. Tchau, Boa noite. Boa noite, obrigada. Boa noite, pessoal. Boa semana. Obrigada, Gratidão, Helena. Gratidão, Manuela. Dá licença.